Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa aula de língua portuguesa. E eu vou pedir para você abrir a sua apostila na página 33. Então, nós fizemos na última aula a página 32, 31, né? Sobre a campanha lá de conscientização do trânsito. Essa parte aqui da entrevista, eu elaborei algumas perguntas e eu vou mandar para vocês no próximo cronograma para vocês realizarem, tá bom? Vai ser uma folha, depois eu explico novamente, mas vai ser uma folhinha, vocês vão fazer a entrevista e depois vão colar no caderno de português, porque todos vocês estão com os cadernos, né? Então, vocês vão colar depois no caderno, tá bom? Depois de feito. E agora aqui na página 33, nós vamos... só antes falando da entrevista, eu elaborei 4 perguntinhas, mas eu queria que fosse 5. Então, de acordo com o tema do trânsito, se você tiver alguma sugestão de pergunta que você queira incluir, você tem que me passar. Aí a gente também vai conversar sobre isso no ao vivo, mas você me passa a pergunta, eu vou pedir para vocês, e aí a gente adiciona no nosso roteiro de entrevistas, tá bom? Mas isso a gente deixa para ao vivo, só para você já ir pensando em alguma coisinha, alguma pergunta aí sobre trânsito de Siqueira e tudo mais. Eu estou um pouquinho abaixada por causa da câmera do celular que está bem aqui em cima, para vocês tentarem ver melhor, né? Vamos ver se nos próximos vídeos eu consigo melhorar ainda mais, para vocês poderem enxergar, tá bom? Então, na página 33 aqui, de português, nós vamos ver sobre formação de palavras primitivas e derivadas, tá bom? O que é isso? Nós vamos entender, então, nessa aula. Analise a frase a seguir. Atenção pela vida. Assinale as frases, então são mais que uma alternativa, expressam o mesmo sentido da palavra atenção nesse slogan. Então, atenção pela vida. Concentração total em assunto, expressão de cuidado, dedicação, expressão de delicadeza para ouvir alguém. Então, quando você ouve assim, atenção, o que está dizendo? Uma concentração total, né? Para você se concentrar no que está sendo falado. Expressão de cuidado e dedicação também, né? Ter cuidado ali, dedicação, né? No que está sendo falado. Delicadeza para ouvir alguém não precisa, né? Marcar. Conheça as palavras que se originaram de atenção. Então, atenção formou algumas palavras ali, como atencioso, atenciosamente. O que há em comum entre atenção e essas outras palavras? Então, o que tem de comum entre atenção, atencioso e atenciosamente? Eles têm a mesma parte, pode escrever aí. Uma parte da palavra. Uma parte da palavra atenção que repete, né? Que se repete. Qual é a parte que se repete aí? É a, o T, o E, o N e o C. Mas no atenção vira cedilha e no atencioso é C normal, depois vai para o I, atenciosamente também. Então, essa parte aqui, atence, é igual nas 3 palavras, tá? Aqui nós temos duas explicaçõezinhas que eu vou ler e explicar para vocês, ó. Radical é o elemento comum, central e fixo de uma palavra, no caso aqui o atence, né? A parte que se mantém junto do seu significado pode dar origem a novas palavras. Então, aqui nós temos o radical atence, que formou atenção, atencioso, atenciosamente. As palavras primitivas não derivam de outras. Já as palavras derivadas são formadas a partir das primitivas. Então, aqui nós temos primitiva atenção, e aí formou atencioso, atenciosamente, né? Que palavra deu origem ao termo? Então, agora, anoitecer. Anoitecer é uma palavra derivada de qual palavra original? De qual palavra primitiva? Noite. Alegremente. Vem de qual palavra? Alegre, alegria, né? Alegria. Trabalheira. É derivada de qual palavra primitiva? Trabalho. Ok? Continuando, então, página 34 agora. As palavras podem ser formadas
acrescentando um prefixo, certo? Que vem antes, ou sufixo, que vem depois. Parece meio difícil, prefixo, sufixo, ó. Pre vem antes, sufixo depois, tá bom? Observe os dois grupos de palavras aqui. Então, nós temos desleal, desigual e infeliz. E aqui nós temos lealdade, igualdade, felizmente. O que as palavras do primeiro grupo têm em comum com o segundo grupo? O que elas têm em comum? Foi acrescentado um prefixo, certo? Então, aqui, ó. No primeiro grupo, ó, foi acrescentado um prefixo antes do leal, né? E aqui também acrescentado um sufixo desigual, igual, aqui igualdade, infeliz, feliz e felizmente também tem aqui. Então, o que as palavras do primeiro grupo têm em comum? Então, do primeiro grupo, o que elas têm em comum? Foi acrescentado um prefixo, ó, desigual, desleal, in, né? Então, letra A, foi acrescentado um prefixo. Um prefixo. Então, palavrinhas que vem antes, né? Prefixo. O que as palavras do segundo grupo têm em comum? Então, o que elas têm em comum aqui? Não é entre elas, tá? É no segundo grupo. Lealdade, então tem o dade. Igualdade, o dade. Felizmente, o mente. Então, foi acrescentado o quê? Um sufixo. Então, foi acrescentado um sufixo nas palavras. Forme novas palavras acrescentando prefixos ou sufixos. Então, eu vou fazer a primeira coluna e aí vocês vão fazer sozinhos a segunda coluna, tá bom? Daí a gente corrige depois. Triste. Então, prefixo ou sufixo. Eu posso acrescentar palavras antes, umas palavrinhas antes, né? Ou depois. Então, pode ser tristeza, tristemente, né? Dente, dentadura, dentista, dentuço, então dentista. Flor, floricultura, floral. Correto, pode ser sufixo ou prefixo que vem antes ou sufixo que vem depois. Então pode ser incorreto ou corretamente, né? Incorreto. Capaz. Pode ser incapaz, pode ser capacidade, né? Incapaz. Papel. Papelaria, papelada, papelão. Papelada. Barba. Barbudo, barbearia, barbear. Barbearia. E agora aqui vocês vão acrescentar. Pode ser tanto um prefixo que vem antes ou um sufixo depois, tá bom? Assinale a alternativa em que todos os substantivos são palavras derivadas. Então, ó, carreta, mureta, ventilador. Porta, escada, vidro. Relojoaria, livro, janela. Então, vamos lá. Tem que ser palavras derivadas. Então, porta é uma palavra derivada? É uma palavra primitiva, porque porta vai originar portão, porteira, né? Escada. Escada também é uma palavra primitiva, porque vai gerar escadaria. Vidro. Vidraça, vidraria. Então, aqui não. A última, relojoaria. Já tá na cara, mostrando que é uma palavra derivada, né? Então, tá certo, porque vem de relógio. Livro. Livro é palavra derivada? Não. Livro é palavra primitiva, porque o livro vai originar livraria, livreiro, né? Janela. Janela também não é uma palavra derivada, é uma palavra primitiva, que vai gerar outras, né? Agora, carreta. Carreta vem de carro, né? Mureta vem de muro.
Ventilador vem de vento. Então, a primeira alternativa é que tem todas as palavras derivadas que surgiram de uma original. Quais são as palavras primitivas dos substantivos derivados que você assinalou? Então, eu já falei a resposta. Carreta vem de carro, aqui, ó. Carro. Mureta vem de muro. Ventilador vem de vento. Ok? Muito fácil, né? E agora a gente vai fazer o último exercício aqui, que é ligar. Ligar os substantivos primitivos dos seus derivados. Então, chuva. Você tem que ver qual vai combinar. Isso aqui vocês devem fazer, porque é muito fácil, né, gente? Até dá pra ver um pouquinho aqui. Chuva, chuvisco, pedra, pedrada. Então, você vai ligar o substantivo primitivo no derivado. Fácil, né? E para concluir a nossa atividade, claro que não é só a apostila, vocês vão fazer, então, a página 14, só essa partezinha aqui, ó, da página 14 do CA. O exercício 9 e 10, tá bom? Que tem a ver com isso que a gente acabou de aprender. Então, é isso, galerinha. Para nossa aula de português de hoje é só. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês.